Bom dia, pessoal. Meu nome é Tony Mar, sou consultor técnico da Managing para o Brasil e hoje vamos falar um pouco aí sobre esses momentos que estamos vivendo, principalmente aqui no Brasil. É um pequeno teste antes de iniciarmos. Vocês estão conseguindo visualizar a apresentação e ouvindo a minha voz? Se possível, colocar no bate-papo sim, só para confirmar aqui se todo mundo está conseguindo visualizar, por favor. Aguardar mais um minutinho, pessoal, confirmar aqui. Tem bastante gente. Então, vamos continuar aqui com a apresentação. Todo mundo está conseguindo visualizar, legal. Bom, como eu comentei, meu nome é Tony Mar da UAB, eu sou responsável técnico pela Managing Engine aqui no Brasil. E hoje vamos falar aí sobre um tema que está cada dia aparecendo na tela também, em vista do momento que a gente vive, né? Que é sobre a questão do trabalho remoto. Quais são as complicações e os cuidados que nós temos que ter? Tá? Por um lado, tivemos, né, todas as empresas aí precisaram de alguma forma manter principalmente sua equipe de TI para não deixar a infraestrutura parar, mas também outros funcionários. E isso trouxe algumas complicações e também alguns cuidados que precisam ser tomados, porque não é apenas liberar o trabalho remoto e está tudo certo. Sabemos que tem uma série de outras ações que devem ser feitas em conjunto. E um pouquinho do que a gente vai falar, né, sobre essa questão de trabalho remoto, como que a gente pode ajudar vocês. A Managing Engine possui uma suíte de soluções completas, onde você consegue fazer toda a gestão de endpoints, seja localmente ou remoto. Então, hoje, como passamos aí a ter a casa dos colaboradores, né, dos nossos funcionários, como uma extensão da empresa, nada mais justo do que conseguir também, né, e necessário conseguir dar esse suporte remoto, né, que não tem mais a questão da empresa ali com o ambiente controlado, né. Hoje o usuário pode estar em qualquer lugar do mundo durante esse período de isolamento. Então nós temos aqui a solução Desktop Central, que é uma solução completa para a gestão de endpoints de forma unificada. Então, para ambientes heterogêneos, ambiente onde eu tenho Windows, Microsoft, Linux e Mac, eu consigo fazer a gestão dessas três, esses três equipamentos aí de sistemas operacionais. O Patch Management Plus, que é a solução para atualização de patches completos também. O Mobile Device Manager Plus, que é uma das soluções aí que vem crescendo bastante, ela também está integrada com o Desktop Central, e através dela eu consigo fazer a gestão de dispositivos mobile, que tem crescido muito a utilização deles, ainda mais com ambiente remoto, né? O Patch Connect Plus, para quem já possui uma solução, como por exemplo o SCCM, e precisa estender a funcionalidade de aplicação de patches. Também temos a versão MSP, para quem é prestador de serviço e quer fornecer para os seus clientes a gestão, né, fazer a sustentação do ambiente. O Browser Security Plus, que é uma solução voltada a proteger os navegadores dos computadores dos usuários, então você consegue ter um controle melhor aí da parte de segurança. O S-Deploy, que vai ajudar no deploy de imagens de sistemas operacionais. O Vulnerability Manager Plus, que você consegue aí ter uma visibilidade total de tudo que passa no seu ambiente, seja servidor ou estação de trabalho, vulnerabilidade, de repente, um torrent, um software de torrent instalado, um problema de vulnerabilidade num banco de dados instalado no servidor. Então, você tem tudo isso também de forma integrada com o Desktop Central. O Remote Access Plus, uma solução para fazer conexão remota para o pessoal da equipe de suporte, prestar o atendimento aos colaboradores. E o Device Control Plus, para fazer a parte de DLP de dados também. Uma pequena pergunta para vocês que estão participando, podem responder aqui pelo bate-papo, só para a gente tirar aqui uma média aqui de vocês. A empresa de vocês possui uma política de trabalho remoto? Sim ou não? Vamos aguardar alguns minutinhos aqui.
o preenchimento de vocês. Bacana, a turma já respondeu aqui. Vamos lá. Depois eu vou utilizar essa pequena questão que a gente fez aí para explicar um pouco mais ali. Aqui um pouco da nossa agenda, né? O que a gente vai detalhar agora durante esse webinar. A visão geral do trabalho remoto, a necessidade desse momento, né, durante a pandemia aí do coronavírus, implicações do trabalho remoto, os desafios que nós temos hoje, separamos 10 principais desafios e descobrindo as soluções, como que a gente consegue resolver essa questão do trabalho remoto. Na visão geral, né, geralmente, né, a questão do trabalho remoto, você tem ali 25% de implicações que são conhecidas do trabalho remoto. E o restante, né, você tem ali, você vai acabar navegando aí durante o trabalho remoto achando que é só uma pedrinha, né? Quando na verdade você tem uma montanha para baixo da água aí, com 75% de implicações aí, complicações que você desconhece do trabalho remoto. Tá? E aqui o que nós sabemos do trabalho remoto, né? Se é benéfico ou não benéfico? Outra pergunta para vocês. Tá? Então a gente tem algumas conveniências aí do trabalho remoto, né? Que é a agenda flexível, posso estar em qualquer lugar, posso fazer horários diferentes. O ambiente customizado, ou seja, estou em casa, posso fazer na sala, no quarto, né? Qualquer espaço que eu me sinta confortável para fazer o meu trabalho diário. Questão do deslocamento, né, também, você não precisa, né, ainda mais quem mora em grandes capitais, sabe a dificuldade que é de trânsito e tudo mais, você ter que se deslocar, ou de repente, se precisar pegar um metrô, um táxi, essa questão de mobilidade é muito complicado, né? Por exemplo, em São Paulo, você acaba gastando horas para se deslocar em trajetos de 10 quilômetros, com muito trânsito. É a questão de distração do escritório também, que você acaba não tendo isso em casa, você pode ter o seu canto isolado ali, você fica sem alguma outra questão que possa atrapalhar o seu trabalho. E também, né, prover medidas de redução de custo. Estou trabalhando de casa, a empresa pode muito bem pensar em ações como reduzir o vale transporte e investir em um outro benefício para o funcionário, né? Então você consegue ter uma série de benefícios aí com a realização do trabalho remoto. Então você tem ali sua agenda flexível, posso fazer um horário diferente do normal, sem a necessidade de pegar um trânsito, um ambiente mais customizado para a minha necessidade, sem precisar acordar cedo para encarar um trânsito na cidade, sem distrações, mais focado, e prover para a empresa também reduções de custos com algumas ações. E também, por um outro lado, sabemos a complicação que tem no trabalho remoto, a questão de comunicação, conectividade. Certas áreas do país, a conectividade não é tão boa. E também você tem esse problema que pode acabar atrapalhando a realização de um home office, de repente uma reunião ou fazer alguma atividade mais crítica de forma remota por conta da falta de conectividade. O horário de trabalho, como comentei anteriormente, você tinha o benefício de poder acordar ou fazer várias coisas antes e na hora do trabalho já está ali pontualmente, sem atrasar. E aqui o horário do trabalho, dependendo do local da empresa, você tem que acordar muito cedo ou encarar um transporte público por muito tempo, né? Então você gasta 2, 3 horas para se deslocar até o local de trabalho. E geralmente você acaba chegando atrasado, né? E outra coisa, outro problema que tem é espírito de equipe, né? Como você fica muito ausente, né? Você não está ali presencial, você corre esse risco de perder esse espírito de equipe, porque cada um acaba trabalhando isoladamente e isso acaba desenvolvendo outros problemas, né? E as complicações são as medidas de redução de custo, também que a gente pode ter aqui com relação a outros pontos na empresa também que podem ser trabalhados. E qual que é a necessidade do momento, né? Hoje a gente vive a questão do Covid-19, né? Essa pandemia.
né, que é uma doença infecciosa causada por uma síndrome respiratória aguda e grave, e ela foi identificada em Wuhan no final de 2019, e de lá para cá tem se espalhado aí de forma muito rápida pelo mundo. E esse é um agravante, e com isso várias medidas tiveram que ser tomadas, né? Uma delas foi quem puder trabalhar de casa, precisaria trabalhar para diminuir a circulação, diminuir o risco de contágio da doença entre a população. Então, essa é a necessidade do momento, né? De isolar o pessoal para conseguir reduzir aí a curva de contágio da doença. E como é que a gente lida com isso hoje, né? A gente tem um cenário aqui bem espalhado aqui para exemplificar como que é o nosso trabalho remoto e como que ele pode ser também, né? Então, cada usuário em uma parte do planeta, e eu precisamos gerenciar todos esses dispositivos ou todas essas unidades que a gente tem aí, que com o acesso remoto, com o trabalho remoto, a gente acaba tendo aí várias filiais da empresa espalhadas pelo mundo. Como é que a gente faz isso? E aí a gente tem a cultura do trabalho remoto. Então, a gente tem aí horário, tem que ter a pontualidade, tem que ter uma série de comprometimentos para que o trabalho remoto consiga funcionar, né? Ter o horário certinho das atividades, as atividades que eu vou fazer, todo o planejamento, programação, para tudo funcionar muito bem. E aí as implicações que eu tenho no trabalho remoto. Problemas de segurança e gerenciamento de endpoints. Esse é um grande ponto que a gente tem com relação ao trabalho remoto. Porque muitas empresas, ainda mais nesse momento, não tinham uma política, né? Como eu vi alguns casos aqui que responderam as perguntas que eu fiz, algumas empresas não tinham a política desenvolvida ou estabelecida de trabalho remoto. E isso é um grande desafio para elas, porque tiveram que fazer essa questão do trabalho remoto, implementar ele de uma forma muito rápida, o que não deu para pensar na parte de segurança, né? Porque o primeiro ponto foi, vamos colocar o pessoal para fora da empresa, ficar de casa para continuar trabalhando, porém não tinha solução ou não tinha uma política estabelecida com relação a gerenciamento da equipe através do trabalho remoto. Tá, então, ó, a tua perguntinha rápida para a gente bolar aqui todas as questões aqui para vocês. Qual que é o seu papel na organização? Esperar uns segundinhos aqui o pessoal responder também, para a gente conseguir desenhar para vocês aqui a implicação e como que a gente pode ajudar vocês. Bacana. Tem bastante administradores aqui e muitos usuários também. Legal. Então, continuar aqui. A gente tem 3 engrenagens na organização, né? A própria empresa, o usuário final e os administradores aí, que a gente chama de sysadmins, tá? Que vai administrar aí tecnicamente o ambiente. Tá? E qual que é o papel de cada um deles, né? A empresa, pensando no corpo da empresa, a gente tem que ter um plano de continuidade do negócio, né? Um plano de continuidade da empresa. Também conhecer a produtividade e medir isso, né? A questão de produtividade dos funcionários. A outra preocupação, a segurança dos dados. Como é que fica isso durante esse período de trabalho remoto? Como é que eu consigo controlar isso? O usuário não está nas minhas dependências. Então, como é que eu vou trabalhar isso? Um outro fator, aumento de consumo da banda. Todo mundo está conectando remoto no data center onde está minhas aplicações ou no data center próprio da empresa. Como é que fica isso? E um outro fator que tem crescido bastante é como gerenciar as ameaças e cibersegurança. E a parte de cibersegurança, a gente tem recebido bastante comunicados, visualizado bastante empresas aí com falhas de segurança ou com ataques de ransomware ou de outros tipos de ataque dentro da empresa por conta dessas brechas que foram abertas durante a disponibilização do trabalho remoto. E aí, o papel do administrador de TI, avaliar as vulnerabilidades, então tem que estar preocupado ali, antenado 24/7 ali, vendo o que está acontecendo, descobrir as vulnerabilidades do ambiente, fazer a gestão de patches, acessar remoto os usuários finais, receber chamados 24/7,
monitorar o hardware e software, a utilização, porque aqui eu começo a ter uma outra preocupação. Quando eu estou dentro da minha organização, fica muito mais próximo de ter um controle, mas quando eu deixo o meu usuário final trabalhar de casa, não sei o que ele está fazendo com o hardware e software dele ali, ele pode abrir, trocar alguma peça. Então, vários fatores precisam ser verificados aqui dentro dessa parte aqui do trabalho remoto. Solução remota de problemas, eu preciso ter uma ferramenta, ter algo que me proporcione conectar remotamente na máquina do meu usuário final, garantir que os patches estejam aplicados de forma correta. Então, eu preciso ter isso, não adianta ter o usuário remoto e deixa uma brecha de segurança. E também sempre avaliar se aquele usuário, por algum motivo, não criou uma brecha de segurança dentro da estação de trabalho dele, porque cada usuário em casa trabalhando remotamente, possivelmente vai ter uma brecha de segurança, aí abre um portal aí para um ataque. E os usuários finais, por um outro lado, começaram a utilizar seus próprios dispositivos, né, pessoais, o conceito de Bring Your Own Device, nas empresas. Então, eu conecto meu celular, meu próprio notebook, e isso amarrando na engrenagem que a gente tem, eu preciso garantir que a minha máquina de trabalho está de acordo com as políticas da empresa. E eu como usuário, eu preciso ter acesso a recursos corporativos. A configuração de dispositivos são feitas sob medida, né? Então, o que eu vou acessar remotamente tem que estar de acordo com as políticas da empresa. Só tenho que acessar aquilo que é de direito meu, né? E também algo que garanta e assegure a privacidade dos dispositivos pessoais, porque, querendo ou não, o dispositivo não é da empresa. Então, eu tenho fotos, N outras coisas que são minhas e vão estar acessando o ambiente, né? Vão estar disponíveis, né, para o ambiente corporativo. Então, e a parte de segurança também. Então, tudo isso faz com que eu tenha que ter uma solução que garanta esses 3 pontos aí, um desses 3 pilares, tanto da parte da empresa, do administrador, né, do time de TI e do usuário final. Como que a gente garante a fluidez disso, lembrando do nosso iceberg, que a gente só tem ali a visão de 25%, né, achando que é uma pedrinha que tem no meio do caminho, enquanto para baixo tem uma montanha que vai atrapalhar aí a navegação. E aqui os 10 desafios que a gente tem no trabalho remoto. Mas antes, uma perguntinha para vocês. Pode responder aqui no chatzinho rapidamente. Qual é a maior preocupação sobre a cultura do trabalho remoto para você? Vou aguardar mais um pouquinho o pessoal responder aqui. Só mais um pouquinho. Várias respostas interessantes aqui. E uma delas foi essa daqui, ataques cibernéticos. Né? Como eu estou expandindo a minha rede, né, para a rede dos clientes, dos meus usuários finais. Então aqui ataques de phishing, ataques de ransomware em hospitais, né? Por incrível que pareça, ainda mais o pessoal brigando com o Covid, lutando. Tem bastante ataque aí de ransomware caindo sobre hospitais, para tumultuar ainda mais a situação. Vigilância sobre o Android também, parte do celular. Então, há pontos que têm caído, aumentado bastante aí com relação a esse momento que a gente está passando. Com relação à segurança cibernética, então a gente tem alguns desafios aí, que seria a parte de updates de sistemas operacionais, o controle, né, se o update é crítico ou não, e configurações de segurança. Então, imagina, o usuário, quando ele está na empresa, o computador vai ficar na empresa, então a política que eu tenho que ter ali seria uma só, né, do trabalho dele corporativo, mas quando ele está na casa dele, ele passa a ter 2 perfis, né, praticamente, um corporativo e um outro pessoal. Como é que eu garanto isso, que durante o expediente ele vai receber uma política de segurança voltada ao ambiente de trabalho? E quando ele estiver na casa dele, acabou o expediente, ele retorne à sua vida, vamos dizer assim, normal,
de utilização do seu equipamento. Então, eu preciso ter algo que me garanta esse tipo de controle, né? Então, são preocupações que a gente começou a ter aí com esse ambiente que estamos vivendo. Outra parte importante é os tickets de helpdesk. Então, o usuário está na casa dele e precisa fazer a instalação de um software, transferir algum arquivo ou, de repente, fazer um acesso remoto com chamadas de voz e vídeo. Então, como é que a gente faz esse tipo de situações? Como é que instala um software na casa do usuário? Ele precisa ter um outro controle também. Será que verificar se o software que o usuário está querendo instalar envolve licenciamento ou se é algo livre? Então, eu tenho que ter uma solução que me garanta esse tipo de controle. Se precisar fazer um acesso remoto, transferir um arquivo para casa do usuário, a máquina dele, como é que eu faço isso? Precisa abrir um acesso remoto e fazer uma chamada de voz e vídeo com ele, conseguir fazer pela própria ferramenta. Então, essa é a parte com relação à comunicação que a gente precisa tomar um cuidado bacana aqui para facilitar a vida, porque não tenho mais ali, me instala um software na minha máquina, ele liga no suporte, o suporte desce até o andar que ele está, ou sobe e faz a instalação. Não, agora tem que fazer remoto. Antes você já deveria fazer remoto, né? Nas dependências da empresa. Imagina agora, tá quilômetros de distância. Então, solução remota de problemas é um outro desafio que tem aí, vários técnicos, acessar o gerente do sistema para fazer a sessão remota com o usuário, conversar simultaneamente com os usuários. Então, eu preciso dessa solução que me propõe aí, que me garanta acesso ao usuário e o usuário também acessar a equipe técnica nesse momento de trabalho remoto. E, claro, em conformidade com as boas práticas de privacidade, né? Então, a gente lembrando aí que, por mais que estamos vivendo esse período todo, a gente tem ainda a LGPD que está chegando, né, para contribuir aí com a parte de auditoria, a parte de privacidade dos dados. Então, a gente tem esse fator a mais aí para tomar um cuidado. Então, a gente precisa ter certos guias aí para conformidade com relação à privacidade dos nossos usuários e garantir que o acesso remoto funcione de forma efetiva. Questão de rede também, configuração de VPN, configuração de proxy, fazer mudanças de configurações de firewall na estação de trabalho, acesso a dados corporativos. Então, são preocupações que a gente passa a ter, que o usuário está remoto, como é que ele vai fazer a configuração de VPN? Às vezes, não é de uma área muito técnica, ou ele não tem um conhecimento muito bom para fazer uma configuração dessa, ou a gente mesmo, né, como técnico, precisa configurar um proxy global. Então, são ações que a gente precisa facilitar a nossa vida nesse momento, né? A gente já tem uma preocupação que é com relação à saúde, então a gente tem também aí uma outra preocupação voltada à área de TI para garantir e eliminar aí brechas de segurança dentro do nosso ambiente. Então, uma perguntinha muito rápida aí também para vocês. Me dizer aí, você precisa monitorar a produtividade dos funcionários? Esse é um ponto, né, que tem crescido aí esses questionamentos durante esse período aí de trabalho remoto. Vamos aguardar aqui, pessoal, a interação de vocês. Comentem aqui para a gente ver a quantidade de pessoas aí que a empresa tem essa necessidade. Aguardar mais alguns segundinhos. E aí a gente já continua aqui bastante. Tá bem desproporcional aqui a questão das questões aqui. Legal. Vamos lá. Bom, a maioria, né, de vocês aí responderam que precisam monitorar a produtividade dos funcionários. Então, dentro desses dados, que a gente precisa monitorar os dados de logon do usuário para saber realmente, né, o que ele fez, né, porque várias empresas tinham como controlar a produtividade do usuário, que ele estava ali dentro da organização, tinha uma marcação de ponto, algo nesse sentido que ajudava a ter esse controle. E agora, remoto, como é que a gente faz isso? Né? A gente precisa
dar uma alternativa para esse problema aí e resolver de uma vez só. E também fazer um inventário de software e hardware para monitorar. De repente, o coleguinha que está lá trabalhando não está instalando algo que não é recomendado, né? Como de repente o minerador de Bitcoin no browser, ou colocou um hardware novo, fez um upgrade na máquina, e essa máquina for da empresa. Então, a gente consegue ter vários controles aí e as preocupações mudam, né? Que a empresa acabou, como comentei, foi estendida para fora do escritório, então ganhou alguns metros aí a mais no nosso escritório. Gerenciamento de dispositivo. Então, é necessário aí, né, gerenciar os dispositivos que a gente tem, então, celular, tablet, notebook, tudo isso é preciso ter o gerenciamento dele, o pessoal trabalhando, garantir que não receba, por exemplo, aquela foto do sextou de casa, né, com um print da tela de algum sistema com dados confidenciais, para controlar acesso a aplicações, gerenciamento de browser, como eu comentei, né, o pessoal instalar aquelas barras que fazem tudo, né, e não só vem com a aplicação que eles acham que tem ali, mas também vem com muitos malwares. E gerenciar os dispositivos Bring Your Own Device durante o expediente aí de trabalho para garantir que não tenha vazamento de dados, entre outras coisas. E aí garantir também um suporte estendido dos dispositivos, né? No caso, a gente garantir aí que não seja só quem tem Microsoft ou quem tem Linux ou quem tem Mac, e sim todas as plataformas, né? Porque a gente hoje tem aí uma grande quantidade de dispositivos e tipos, né, também. Fazer a gestão deles de uma forma unificada. Porque imagina também o pessoal da equipe técnica tendo que abrir vários consoles, um para cada tipo de solução, né? Eu trabalho com Microsoft e tenho um sistema. Trabalho com Linux, outro. Mac, outro. Android, outro. E aí, como é que fica? A gente não consegue trabalhar. Uma hora vai dar uma falha. Então, é importante ter a solução que tem aí um suporte multiplataformas para dar esse apoio e garantir esse tipo de suporte também a dispositivos múltiplos. E, claro, né, o gerenciamento tem que ser total, né, 360 graus, para ter a visão de tudo que está acontecendo em um único console. Então, garantir um suporte 24/7 e a forma de acessar esse dispositivo ser uma coisa muito rápida e simples. Não adianta ter que fazer várias configurações para conseguir fazer o acesso ao ambiente, né? De repente, um diretor, alguém está no meio de uma reunião, precisa de um suporte, demorar mais o tempo de fazer a conexão do que a própria reunião dessa pessoa que está com dificuldades. E com relação ao plano de continuidade empresarial, né? Um plano a longo prazo de gerenciamento, ter um plano de gerenciamento de desastre e recuperação e backup da base de dados e arquivos, né? Então, com relação a essa parte, a importância de você ter esse plano, né, de continuidade, que a gente sabe que é algo como um seguro, né? O plano de continuidade é como um seguro, a gente tem que ter, mas nunca utilizar ele. Então é importantíssimo você trabalhar nessa parte de continuidade para num momento como esse que a gente está vivendo já ter uma política pronta, algo que sabe um protocolo, né, um padrão do que a gente vai fazer e conseguir fazer o deploy disso de uma forma bem simples e fácil aí, de forma rápida também e segura, tanto para a parte do usuário quanto para a parte da empresa também. E aí, uma ajudinha para vocês com relação a nosso trabalho, né? Então, vocês precisam contar com especialistas para auxiliar vocês nessas atividades, né? Quem ainda não é cliente da Manage Engine pode contar com a gente. A Manage Engine faz parte do grupo Zoho e aí a gente consegue auxiliar vocês com as soluções para fazer a gestão do endpoint e a parte de segurança também. Então, como eu comentei no primeiro slide sobre as soluções, nós oferecemos toda uma suite de produtos para auxiliar vocês a dominar e resolver esse problema de suporte remoto e de gestão de endpoints. Então, Desktop Central, como eu comentei, na parte de gerenciamento,
Mobile Device Manager Plus, o MSP, o IC Deploy, Remote Access Plus, e na parte de segurança, a parte de Patch Manager Plus, Patch Connect, Browser Security, Vulnerability Manager Plus e o Device Control Plus. E aí aqui um pouco do descritivo de cada um deles, né, da gestão unificada de endpoint. Então eu tenho tanto a parte de desktop, servidores, sistemas operacionais. Então quando a gente fala do Desktop Central, por exemplo, na parte de gerenciamento de desktop, eu estou falando da gerência de patches, implantar softwares, gerenciar ativos, configurações, acesso remoto e até o gerenciamento de energia do equipamento. Quando eu falo do S-Deploy, eu falo de imagens, criar imagens de sistema operacional, fazer implantação de imagens. Então, eu consigo criar uma imagem padrão e fazer o deploy dela de forma muito simples e até remota também. E interessante, né, como eu comentei, a gente tem aí o ambiente de gestão unificado para multiplataformas, né? No caso Microsoft, Mac e Linux também. E para a parte de MDM, né, dispositivos móveis, a gente tem aí toda a gestão, desde fazer um wipe, uma geolocalização no equipamento, configurar e-mails, conteúdo, a parte de segurança e até a parte de aplicações disponibilizadas para que o usuário tenha acesso. Isso para iOS, Android e Microsoft também. A gente consegue ter toda essa gestão de uma plataforma só. E, né, fazer um gerenciamento moderno do georrastreamento, modo quiosque, distribuição de perfis, a parte de certificados, fazer distribuição até de aplicativos do Windows Store para os equipamentos também. Então, a gente tem aí de uma forma unificada a gestão tanto de dispositivos móveis, dos nossos desktops, fazer deploy de sistemas operacionais e uma gestão moderna de todos os endpoints. Então, a gente consegue garantir isso em uma única plataforma, eliminando aí que você precise aí ter 3, 4, 5, uma para cada tipo de sistemas operacionais, ou de repente contar com uma ferramenta de terceiro para fazer um georrastreamento. Então, você consegue ter tudo num único lugar e disponível ali a questões de cliques, bem simples, e já ter as informações. A Managing Engine tem alguns prêmios, né, em relação às nossas soluções da AMS, então o Gartner, IDC, a Forrester e outros aí que a gente tem aí como premiação e conhecimento do nosso trabalho nessas soluções de AMS na parte de segurança e gestão de endpoints. E aí as nossas ofertas que nós temos, né? Lembra que lá no início estava com 25% só de conhecimento do iceberg? Então a nossa versão gratuita, a gente fornece uma versão gratuita para que você possa fazer um POC, testar a nossa solução com a versão completa por 30 dias. A versão gratuita, caso você tenha um grupo pequeno de recursos, você consegue ter até 25 endpoints de forma free, então você pode utilizar a ferramenta até 25 dispositivos aí, endpoints gratuitamente. E a nossa versão completa, né, com licenciamento, dá a visão inteira aí do que tem até abaixo do nível da água aí desse iceberg. Então, você consegue ter toda a visão dos seus desafios aí, o impacto que tem pela frente do ambiente a ser gerenciado. Tá? E aqui, né, caso você queira saber um pouco mais, pode fazer o download através do nosso próprio site, da managingengine.com, e fazer o download dos produtos para testar e contar com a nossa equipe para uma demo personalizada. Então, se tiverem interesse, pode até deixar aqui no final do webinar o e-mail de vocês, o contato, a gente vai enviar um formulário para vocês de validação e também quem tiver aqui interesse, a gente vai ajudar vocês a agendar uma demonstração personalizada. Aí no final da apresentação a gente vai tirar algumas dúvidas, quem tiver pergunta pode fazer, a gente vai responder aqui no final. E aí, só reforçando, né, quem tiver interesse, a gente consegue agendar isso para a demonstração personalizada das funcionalidades da ferramenta. E a mensagem é para todos, né, que o trabalho remoto é o futuro, né? A gente já
não através da melhor maneira, mas através da pandemia a gente conseguiu visualizar aí que o trabalho remoto é o futuro e facilita muito até a questão de mobilidade, né, das cidades, né? Te garante aí uma redução e deixa o trânsito livre aí, o transporte livre para quem é essencial para manter a economia funcionando. E aí você consegue ter aí, né, com relação aos cuidados, né, com a visibilidade, a segurança e a produtividade também. Então, através da ferramenta, a gente consegue abordar todos esses pontos aí, de você ter a produtividade em casa, a visibilidade do que está rolando e de uma forma segura também. E aqui a gente encerra o nosso webinar, da primeira das 3 que a gente tem para fazer aqui dos webinars. Esse é um primeiro, é um introdutório, tá? Sobre o que vem aí com relação à parte das soluções. Vocês podem avaliar depois aqui sobre o webinar, como é que foi. E o nosso próximo evento será no dia 29, com o tema que é aumentando a produtividade e garantindo a segurança no trabalho remoto. Será no dia 29, no mesmo horário, às 11 horas. Tá? Agora eu vou deixar aberto aqui para perguntas de vocês e a gente vai respondendo aqui conforme chegarem as perguntas. Tá ok? Obrigado.